Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública para debater os direitos trabalhistas dos prepostos de serviços notoriais e de registro em cartórios. Esta audiência está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 20 de 2024 de minha autoria. Os procedimentos a serem adotados serão os seguintes. Cada palestrante terá até 10 minutos para fazer sua exposição, sem a possibilidade de apartes. Ao fim das apresentações, os deputados interessados em fazer perguntas estritamente sobre o tema terão a palavra pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e pode ser acessada pela página da comissão ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa. Informo ainda que esta é uma audiência pública interativa. Os internautas que estiverem nos assistindo ao vivo pela internet poderão deixar seus comentários e perguntas aos convidados na página da comissão. Após a audiência, as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Convido, então, para compor a mesa de modo presencial o professor e deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi. O senhor Emir Xavier de Oliveira, representante da Comissão dos Cartorários. E o senhor José Ricardo Braz, representante do Movimento em Defesa dos Trabalhadores Cartorários. Também participarão desta audiência de forma remota no ambiente virtual o senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual já cumprimento. A senhora Aline Bessa de Menezes, auditora fiscal do trabalho, representando o Ministério de Trabalho e Emprego, no qual já cumprimento também, e o senhor João de Castro Teixeira Neto, representante do Movimento em Defesa dos Trabalhadores Cartorários do Rio Grande do Sul, então, qual já cumprimento também. Informo que também foi convidado para participar dessa audiência o Conselho Nacional de Justiça, que informou que estava impossibilitado de participar do debate, de enviar um representante. Quero agradecer já de antemão o esforço dessa audiência pública, de todo mundo que está nos acompanhando aqui, presencialmente, também virtualmente. Agradeço muito a participação de todos os palestrantes, todos os debatedores. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que precisa ser muito divulgado na nossa sociedade. Ele tem que ter visibilidade, que é a situação de todos os trabalhadores que estão nos cartórios extrajudiciais do nosso país. É uma situação que requer muito cuidado, que requer proteção, porque hoje o que a gente vê, há um vazio legislativo com relação à proteção desses trabalhadores. Veja, o serviço de cartório no nosso país, ele tem uma história muito peculiar. E, com muita luta, os tabeliões eles passaram a ser admitidos através de concurso. Desde que a gente nasce, todos os atos civis da nossa vida, da vida de qualquer cidadão, ela passa pelos cartórios. Então, eles exercem uma função pública, uma relevância pública extremamente importante.
E seus trabalhadores se encontram hoje numa situação muito difícil. Por quê? Porque, vejam, quando um tabelião deixa um cartório por falecimento, aposentadoria ou por morte, aqueles trabalhadores que ali estão, eles podem ser mandados embora. O novo tabelião não tem a obrigação de permanecer com aqueles trabalhadores que estão ali há 30 anos realizando esse serviço de relevância social. E, além disso, veja, esses trabalhadores não conseguem, muitas vezes, nem sequer dar baixa na sua carteira de trabalho, não conseguem acessar os seus direitos mínimos trabalhistas, como fundo de garantia. Por quê? Porque ele entra na disputa da massa falida da pessoa do tabelião. Então, isso, e a gente sabe como esses processos são morosos, e isso se torna uma batalha, uma luta inglória de um trabalhador que está ali só querendo o mínimo e aquilo que é o básico, que é o fundamental, que está garantido na nossa Constituição. O direito ao trabalho é um direito constitucional. E as conquistas e o respeito, a dignidade do trabalhador, eles estão conexos ao direito ao trabalho. Então, o tema da nossa audiência pública é trazer esse debate aqui para o Congresso Nacional, enfrentar essa lacuna legislativa. Meu mandato apresentou um projeto de lei que foi construído junto com os movimentos de defesa dos direitos dos trabalhadores cartorários, para que essa situação seja resolvida. E nós já iniciamos o diálogo com um conjunto de deputados desta casa e também com alguns ministérios aqui da Esplanada, para que eles se envolvam de forma prioritária nessa situação. Não é possível que um setor que movimente milhões trate com tanto descaso as pessoas que fazem a operação da realização, da concretude de um serviço que confere transparência, que confere direitos a todos os cidadãos brasileiros. Então, eu quero assim, homenagear a coragem de cada um dos trabalhadores de cartório que está aqui. A luta de vocês, ela é pedagógica, porque ela diz sobre a história do nosso país, ela diz sobre a história do direito ao trabalho, e ela nos ensina e nos inspira de que é só na luta coletiva, no movimento, que a gente avança. Então, quero agradecer muito o esforço que vocês fizeram, vindo até aqui, estando aqui, para a gente fazer esse dia, que é mais um passo importante, e que vocês podem ter certeza que a gente vai seguir nessa luta até que haja uma solução justa. Porque a gente não pode imaginar uma situação de tamanha insegurança para a vida de tantas famílias que esses trabalhadores, que cada um desses trabalhadores representam. Então, saudar muito essa audiência, e a gente vai agora começar as exposições dos nossos palestrantes, tá bom? Então, eu quero chamar aqui, eu vou começar primeiro com o presencial, depois eu chamo já logo em seguida o senhor desembargador, tá bom? Então, por favor, eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante, o senhor José Ricardo Braz. Boa tarde. Aí, clica aí, ó. Boa tarde. Primeiro, agradecer e cumprimentar a professora Luciane Cavalcante, deputado Carlos Gianazzi, também o doutor Francisco Loureiro, que está remotamente, a dona Aline Bessa Mendes e o senhor João de Castro Teixeira, e o meu amigo também e colega de trabalho, Emir Xavier de Oliveira.
Bom, o que traz aqui, e esse projeto ele vem tentar sanar uma coisa que parece até é tão inusitada que não parece ser verdade. Veja bem, a atividade hoje ela é feita por concurso, o delegatário assume a serventia e faz sua gestão administrativa e financeira. Nessa gestão, como é autorizada por lei, ele contrata prepostos para exercer as atividades. Passado o período, quando cessa a delegação, seja lá qual for o motivo, o poder volta para o judiciário, ou seja, a delegação volta para o judiciário, que é quem administra, fiscaliza e entrega a outorga dessa delegação. Nesse período, a Corregedoria, geralmente, para manter o serviço, as Corregedorias Gerais de todos os estados, ela mantém os funcionários neste período de eternidade. Feito o concurso, nomeia-se o novo delegatário, e esse delegatário simplesmente não recepciona. É uma nova modalidade de extinguir um vínculo trabalhista sem nenhuma formalidade. E, sim, tem a tese que o contrato é feito com a pessoa do titular do cartório. Mas veja, eu discordo um pouco. Por quê? Porque o titular do cartório, ele exerce uma função delegada por Estado. E para exercer essa função, ele tem, por permissivo legal, o direito de contratar prepostos. Ou seja, ele presta serviço para o Estado e contrata os prepostos para fazer o serviço também por ele. Porque é diferente do processo jurisdicional, em que esse poder é indelegável. Ou seja, só o juiz pode decidir. E o dono do cartório está. E o juiz, quando ele passa no concurso, ele é juiz a vida inteira. O dono de cartório está dono de cartório. Porque a delegação é uma instituição que não é personalidade jurídica, mas é um órgão da administração pública, que cuida dos direitos, tutela os direitos, tudo mais. A deputada, quando está também no seu exercício, ela não pode delegar os poderes que ela tem. Ela não pode nomear um preposto para ir votar por ela. E ela está deputada. Ora, veja, a partir do momento que o preposto pratica um ato, ele está fazendo para o Estado. Porque o Estado deu a delegação para um particular. E sim, o contrato é feito com o titular, por quê? Porque o titular tem direito a perceber a renda que sai da serventia. É toda dele, por isso que ele gerencia. E essa situação também se agravou a partir da edição da Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal. Porque antes os contratos eram todos feitos, inclusive os laborais, pelo CNPJ do cartório. O cartório não tem personalidade jurídica, não é empresa. Mas ele tem o CNPJ para recolhimento de impostos e controle de todos os pagamentos e repasses das verbas que são destinadas ao Estado e também os impostos federais. E os contratos laborais eram feitos pelo CNPJ. E todos os concursos realizados até 2009, os funcionários eram recepcionados, vamos dizer assim, continuavam sendo da serventia. E não havia esse problema, viu, Excelência? Não havia esse problema. Continuava-se, e aí, se o novo titular não quisesse mais aquele funcionário, ele dispensava, pagava as verbas trabalhistas normalmente. A partir da edição dessa edição normativa, que criou a matrícula SEI, para o titular do cartório, ele começa a registrar os contratos laborais no seu CPF. Ao colocar no CPF, entende-se que a relação é funcionário e pessoa física titular. E nesse entendimento, com uma nova delegação de um concurso, eles entendem que não tem nenhum vínculo com aquele funcionário que presta serviço para aquela figura jurídica que é o cartório. E digo mais, para colocar e defender a minha tese, que no período da interinidade, quando há o falecimento, há um lapso temporal entre a nomeação do interino, que vai responder pela serventia naquele período até o concurso ficar pronto,
E nesse interregno de tempo, seja lá uma semana, seja lá 3 dias, seja lá 4 dias, ou quantos meses, ou o tempo que for, aquele que estava trabalhando para o antigo titular, que veio a falecer, pratica os atos, exerce os atos, toma decisão se registra ou não registra um título, se lavra ou não lavra uma escritura, se faz ou não faz um testamento, e esses atos são validados. Para quem que eu estava trabalhando se a minha relação era com aquele titular de cartório que veio a falecer? E eu estava no dia seguinte, lá na serventia, exercendo o mesmo papel. Ora, será que eu não estaria prestando serviço para o Estado? Sem ter, inclusive, alguém ainda designado para responder pela serventia? Resta claro que sim, porque os atos praticados por mim, ou por quem quer que seja, nesse período de transição, são validados. E aí tinha esse problema que bem colocou a deputada professora Luciene, a extinção do contrato de trabalho sem nenhuma anotação na carteira. E, através do deputado Carlos Gianazzi, nós conseguimos 2 audiências na corregedoria, fomos muito bem recebidos pelo doutor Francisco Loureiro e pela toda a equipe técnica dele, que são juízes auxiliares da corregedoria, que eu sei que fizeram um trabalho árduo, sério, e começou a resolver esse problema, a quem nós, e eu particularmente, agradeço imensamente toda a atenção e todo o esforço que eles fizeram, porque não tinha uma normatização nesse sentido, e eles buscaram fazer isso, e essa parte do registro da carteira, eles conseguiram falar, nós vamos dar uma baixa numa carteira, em que pese eles não estarem demitindo o funcionário, para que ele possa tentar pelo menos resgatar, por exemplo, o fundo de garantia. Então, foi a atenção dele, o cuidado que ele teve, se sensibilizou com a causa, só que ele tem uma limitação normativa, razão pela qual eu creio que essa causa sensibilizou a deputada Luciane, e aí ela entrou com esse projeto de lei. E esse projeto de lei visa tratar justamente essa lacuna. E me desculpe a expressão, o absurdo de você ter uma cessação de um contrato de trabalho sem estar formalizado, sem haver uma dispensa, e simplesmente, da noite para o dia, uma outra pessoa chega para você e fala, você não é reconhecido aqui, você não entra. A chave está comigo. Ora, veja, passei um período, como eu coloquei para vocês aqui, até a nomeação do interino, praticando atos para o Estado. Na interinidade, continuei praticando ato para o Estado. O antigo titular, lá naquela época, quando ele estava vivo, antes dele morrer, praticava ato para o Estado, para a sociedade. E aí, entra um novo titular, e simplesmente eu não existo. E o pior, não se trata só de manter trabalho, não. As verbas decisórias, sequer, nada, absolutamente nada. Se o interino não tiver pago nem os dias trabalhados, eu também não teria direito a isso. Mas nesse sentido, nesse aspecto da interinidade, a Corregedoria de São Paulo, digo, dentro da sua limitação normativa, ela andou bem. E nós temos só que agradecer essa atenção e esse cuidado que tiveram com a gente nesse sentido. Então, o que acontece? Seria possível vocês imaginarem, amanhã, vou colocar aqui para vocês entenderem, uma empresa, o sócio vende a empresa para o outro, no dia seguinte, chega o novo dono da empresa e fala, não reconheço nenhum. Então, é esse absurdo, é essa injustiça que eu acho que esse projeto vem resolver e vem atender esse anseio. Porque não há dúvida que há a prestação de serviço para o Estado, para a entidade e a sua continuidade. Agradeço a todos. Obrigado pela palavra. Muito obrigada, José Ricardo, pelas suas palavras, pela sua explanação. Quero agora convidar o senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está no ambiente virtual, agradecer publicamente mais uma vez
toda a disponibilidade da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que já esteve conosco numa audiência pública lá na Alesp, em São Paulo, que foi promovida pelo professor e deputado estadual Carlos Gianazzi, ouvindo os pleitos dos trabalhadores dos cartórios. Depois, nós fizemos mais uma audiência, uma reunião com o senhor corregedor, que colocou todos os juízes auxiliares da Corregedoria para ouvir novamente os movimentos, e que assim a gente tem construído diálogos que são importantes para que a gente possa trazer luz e trazer força para essa pauta tão fundamental, que precisa ganhar espaço em todos os lugares de discussão e que tratam da vida das pessoas. Então, agradecer muito a disponibilidade também de poder participar dessa nossa audiência aqui na Câmara Federal. Então, com a palavra, o senhor corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar inicialmente a deputada Luciene, cumprimentar também o deputado estadual Carlos Gianazzi. Nós já estivemos antes aqui na Corregedoria, em reuniões de trabalho, cumprimentar os demais integrantes da mesa, os colegas que participam também de forma virtual, de forma à distância, telepresencial. E eu quero dizer o seguinte, a questão realmente é complexa. Nós temos, na questão dos cartórios extrajudiciais, um regime jurídico próprio. E esse regime jurídico tem base lá na Constituição Federal, lá no artigo 236, e basicamente o que ele diz é o seguinte: o serviço é público, mas é exercido por delegação por pessoas físicas particulares. São delegatários, são concursados, que mediante uma delegação exercem o serviço público, mas em caráter particular. Essa delegação, isso é bom a gente deixar bem claro, ela se dá em favor de uma pessoa física. É um concursado que toma posse, passa no concurso e assume a delegação em nome da pessoa natural, da pessoa física. O cartório, ao contrário do que possa parecer, ele não é uma pessoa jurídica. Ele pode ter CNPJ, como tem, mas vários entes no direito comum têm CNPJ, mas não são pessoas jurídicas. Por exemplo, o condomínio de edifício que nós moramos, o prédio que nós moramos, tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Ou seja, ter CNPJ não equivale a ser pessoa jurídica. Por isso, a delegação nasce com a posse após o concurso e ela termina a delegação ou com a morte ou por uma das causas previstas numa lei federal, que é a Lei 8935/94, que prevê como termina uma delegação: pela morte, pela aposentadoria, pela renúncia ou pela perda mediante imposição de uma pena. Quando termina uma delegação, nós designamos um oficial interino, que não é concursado, e esse oficial interino responderá provisoriamente pelo cartório em novo concurso. Aqui em São Paulo, os concursos são feitos anualmente, eles demoram cerca de 1 ano e pouco para terminarem, e são feitos rigorosamente. Cada vez que fica vago o cartório, nós reunimos esses cartórios, fazemos o concurso e, providos os cartórios, já realizamos o concurso de forma imediata. Mas os interinos, como não são oficiais delegados, não prestaram concurso, eles têm um limite de renda. Qual o limite de renda? O limite é o teto do Supremo Tribunal Federal. O excedente da renda vai para o Estado. A pergunta que se faz é: como fica a situação dos prepostos ou desempregados quando se extingue a delegação e quando começa outra delegação? Pelo sistema, que não é da lei, é da Constituição, a delegação termina, se extingue pelas causas previstas na lei. Nesse momento, como ele é feito com uma pessoa física, a princípio, os contratos feitos por essa pessoa física estão encerrados, inclusive os contratos de trabalho.
Isso significa o seguinte: o interino que vai assumir o cartório, ele pode manter ou não a equipe de prepostos anteriores. O novo sábio que vai assumir a delegação com base na Constituição pode manter ou não os empregados anteriores. Ele pode demiti-los? A resposta é sem dúvida nenhuma. O grande problema é quem paga os encargos trabalhistas relativos ao período já trabalhado. A lei não fala, não existe lei a respeito, e esse vácuo legal, que foi dito aqui, tem que ser suprido. O entendimento de São Paulo, que nós normatizamos isso numa norma administrativa da Corregedoria, por falta de lei, não há lei federal, foi da seguinte forma: o oficial titular responde por todos os encargos até o momento da extinção da delegação. Ou seja, ele é obrigado a recolher o 13º proporcional, as férias, em especial a multa rescisória. É de responsabilidade dele, oficial, delegado, pessoa física. A pergunta que se faz é: e se ele não recolher ou não fizer uma provisão para a multa rescisória e vier a falecer? Em São Paulo, nós já estamos pensando em determinar que ele faça uma provisão compulsória do valor da multa rescisória, que será levantada pelo empregado, pelo preposto, quando a delegação for encerrada, por demissão, por morte ou por qualquer outra causa. Quando o interino assume, ele renova ou não os contratos de trabalho. Os contratos estão mortos com a extinção da delegação. Se ele quiser manter o empregado, ele vai celebrar um novo contrato de trabalho e vai recolher os encargos pelo período correspondente. Qual? Até que o cartório seja colocado em concurso e seja provido novamente. Nesse caso, nós já regulamos em São Paulo o seguinte: ele vai ter uma verba que ele provisiona, ele vai provisionar numa conta específica vinculada do fundo de garantia, férias proporcionais, 13º proporcional, ele vai colocar numa conta vinculada. De duas uma: ou ele paga a indenização, ou o dinheiro volta para ele caso a indenização não seja paga afinal. Mas isso será provisionado para que o preposto, para que o empregado não tenha prejuízo. Quando o novo titular assume após o concurso, ele inaugura um novo período. Se ele quiser, ele contrata os empregados. Se ele não quiser, ele não mantém os contratos. Foi dito aqui, é verdade, que os oficiais simplesmente não recepcionavam o contrato do empregado e nem faziam a demissão. E não faziam a demissão para não serem processados e serem obrigados a recolher uma multa rescisória do período anterior à sua delegação. Isso nós resolvemos em São Paulo, dizendo o seguinte: o novo oficial dará uma declaração dizendo: o contrato está extinto por força do artigo 236 da Constituição. Não há mais contrato. E a questão da multa rescisória? A questão da multa rescisória, o empregado vai ter que buscar em relação a cada empregador que ele teve, quanto ao período trabalhado, o ex-titular e no período de interinidade do interino. Do interino não teremos problema, porque o valor ficará provisionado numa conta judicial. Então, esse valor estará garantido. Do ex-titular, que é a questão mais grave, que é o problema mais grave, porque muitas vezes a relação de emprego demora 10, 20, 30 anos, a ideia é também fazermos um fundo e compelirmos os oficiais a fazerem depósitos desses valores. A pergunta que se faz é possível criar uma sucessão tipicamente empresarial? A meu ver, a resposta é não. E não porque a delegação se faz para a pessoa física, ela é personalíssima. É como se fosse uma concessão de uma estrada. É um serviço que é público, mas que é feito para um particular em colaboração com a administração. Eu não vejo como equiparar isso a uma situação de sucessão de pessoas jurídicas de atividade empresarial. Mas isso não quer dizer que o empregado vai ficar desprotegido. A forma de protegê-lo é: o contrato pode ser celebrado ou não, mas as suas verbas rescisórias
estarão garantidas, serão levantadas, ainda que ele seja recontratado pelo novo oficial, relativo ao período já trabalhado, porque estarão em contas provisionadas. Esse me parece o modelo ideal de regulação jurídica para esse tipo de situação. De um lado, protege o empregado preposto. Ele pode ser demitido, é verdade, mas ele não tem estabilidade. Estabilidade porque não é servidor público. Ele pode ser demitido, mas as suas verbas decisórias estarão garantidas. E protege também aquele concursado de evitar assumir um cartório com passivo trabalhista que inviabilize a sua atuação. Vamos imaginar um cartório de renda baixa, um cartório de registro civil no interior de um estado do país, não de São Paulo, de outros estados, que a renda seja baixa, mas que ele tenha 3 empregados com 30 anos de atividade. O passivo trabalhista será de tal monta que vai inviabilizar que ele assuma a serventia. E nós precisamos do serviço público dos registros e do notariado, porque eu lembro que o serviço é público, exercido apenas por um particular. Me parece que a virtude está no meio termo, que é garantir as indenizações trabalhistas, mas não garantir a estabilidade, porque não há sucessão empresarial na delegação de serviços extrajudiciais. Eu, mais uma vez, cumprimento todos e todas, e é essa a minha exposição, é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, corregedor, pela sua explanação, por todas as suas explicações. Quero aqui também anunciar a presença da representação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil e também da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Depois, se quiserem fazer o uso da palavra, será franqueada. E também estou ciente de que vocês farão uma nota sobre o nosso projeto de lei, uma nota de apoio ao projeto de lei que a gente apresentou aqui, que tramita aqui na Câmara Federal. Quero também registrar a presença da senhora Darlene Regina Mates, presidente da Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais, que logo em seguida também fará uso aqui da palavra. E quero aqui pedir licença à mesa, porque a gente está com o senhor Sérgio... Não, Francisco. É o Francisco? É José, né? José Ferreira Campos Filho, que está com uma questão do voo. A gente tinha uma outra audiência antes da nossa, que atrasou, por isso que a nossa audiência acabou começando um pouco mais tarde. Também peço desculpas aqui em nome da Câmara por esse atraso, isso não costuma acontecer. E o senhor José Ferreira está com uma questão do voo, o horário do voo. Então, eu queria ver com os colegas aqui se a gente consegue já conceder a palavra para ele poder fazer o uso, tá bom? Então, por gentileza, senhor José Ferreira Campos Filho, do Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registrais do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada professora Luciane Cavalcante, na pessoa de quem eu saúdo todas as deputadas, mulheres presentes, nosso deputado estadual, Carlos Gianazzi, a quem eu saúdo todos os representantes da mesa e participantes dessa audiência pública. Pois bem, eu estava ponderando aqui sobre as falas do nosso ilustre desembargador e o que a gente identifica é que há um avanço. Eu queria fazer apenas um contraponto, que a questão já foi muito bem exposta pelo José Ricardo, de que o serviço público delegado, exercido em caráter privado, no entendimento do sindicato, não significa obrigatoriamente que vai ser exercido por uma pessoa física. Evidentemente que é uma pessoa física, mas que essa delegação não tem que estar obrigatoriamente vinculada ao CPF do interino ou do delegatário, do titular que assumiu. Então, é apenas um parênteses, mas agradecendo a fala do nobre desembargador e trazendo a indignação do sindicato, porque há um retorno do sindicato dos escreventes e auxiliares notariais e registrados do Estado de São Paulo
que há um retorno a um período em que não existia nenhum tipo de proteção ao trabalhador. É de uma completa precariedade e assusta até nós identificarmos essa situação como uma coisa comum. Olha, nós não temos obrigações com vocês porque o Estado não tem obrigação. Então, vocês procurem seus direitos na justiça. Ou seja, nós estamos varrendo do mundo jurídico todo um rol de proteção que é assegurado lá no artigo 1º da Constituição, princípio da cidadania, direito social do trabalho, princípio da dignidade humana, que me parece, deputada, que desafiaria uma ADPF, exatamente porque está lá no artigo 1º da Constituição, a proteção desses valores que foram conquistados de uma maneira muito cara para a sociedade brasileira. Então, não é possível que nós, num ambiente jurídico, num ambiente de altíssima responsabilidade, que são os atos notariais e registrais, nós tenhamos uma situação de completa e absoluta precariedade no momento em que o trabalhador mais precisa, quando é a ocasião da substituição, que seja demitido, que seja por remoção, que seja por exoneração, que seja por saída do próprio cartório. Então, claro, volto novamente a louvar essa iniciativa da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, que busca, de uma maneira que me parece também dentro das suas possibilidades, eles não são legisladores, evidentemente, o nobre desembargador deixou isso muito claro e a gente sabe disso, mas essa garantia ela traz uma preocupação para o interino. O interino ele fica lá durante um período e ele sai dali com uma responsabilidade imensa. Se, por um lado, isso acontece, também, por outro lado, ele demitindo todos os outros funcionários, aqueles que não forem recepcionados, vamos chamar assim, né, nesse período de interinidade, vão ficar sem poder contar com seus direitos trabalhistas, que são assegurados na CLT e tem natureza constitucional. Queira-se ou não, está lá no artigo 1º. Reconheça-se ou não essa situação, está lá no artigo 1º, princípio da dignidade humana, princípio do direito social do trabalho. Então, o sindicato ele se coloca numa posição de apoio claro ao projeto de lei 1030 da professora Luciane Cavalcante, assim como também o projeto de lei 477 do deputado Janade de São Paulo, não é esse, deputado? 477, projeto de lei que busca dar um lustre jurídico adequado ao tempo que nós estamos vivendo, adequado à necessária proteção do trabalhador numa situação de instabilidade, que ele não causa. A instabilidade quem causa foi o evento de natureza, morreu o titular. Estabilidade que causa um ato do Poder Judiciário, que é a substituição, que é o remanejamento, que é a assunção por concurso. Então, é preciso deixar claro que esses movimentos iniciais de apresentação do projeto de lei, aqui, da regulação no Estado de São Paulo, que aqui regule para todo o Brasil, uma lei federal que a gente consiga, na medida da possibilidade do sindicato e das outras entidades também estar colaborando, mas que consiga criar um colchão de proteção aos direitos desses trabalhadores. Muito obrigado, agradeço, deputado. Agradeço, deputada. Muito obrigada, José Ferreira Campos Filho, pelo seu trabalho, pela sua luta e pela disposição de estar aqui nessa audiência pública. Passo também agora a palavra ao senhor Sérgio Ricardo Betti, para poder fazer as suas explanações, porque também está com a questão do voo. Tudo bem? Por favor, senhor Sérgio Ricardo Betti, por gentileza. Olá, obrigado. Boa tarde a todos da mesa, todos os presentes e todos que estão nos assistindo de forma virtual. Bom, como todos já colocaram aqui, acho que todos já entenderam, a nossa busca, por incrível que pareça, é para o direito de ter uma demissão justa. Incrível a gente estar discutindo isso nos dias de hoje. Apenas o direito de ter uma demissão justa, receber aquilo que nos é devido. Entendo muito bem o que o nosso desembargador, o corregedor, explicou, mas, infelizmente, nós precisamos avançar. Nós precisamos buscar uma solução para isso. E eu acho que o projeto 1030, ele define de forma muito clara regras para essa transição, que não pode mais continuar como está.
Nós temos aí milhares de funcionários sendo obrigados a ajuizar ações sem recursos. Isso é muito importante dizer, porque, além de perder o trabalho, perder o chão, ele ainda tem que procurar um advogado para ingressar com uma ação na justiça, para receber o que lhe é devido. É um absurdo, realmente eu acho que sem precedentes, não existe nada comparado a isso, pelo menos que eu conheça. Então, nós precisamos avançar com esse projeto e tentar, de uma forma ou de outra, corrigir esse erro gravíssimo que tem abalado toda a estrutura dos funcionários. Imaginem os senhores, esses funcionários que estão trabalhando nos cartórios que estão hoje em concurso. No estado de São Paulo são mais de 200 cartórios. Como está a cabeça dessas pessoas? Apenas esperando o momento de serem desligados sem direito a nada. Não é verdade? Como trabalham? Né? Muito difícil para todos aceitar essa situação. Então, acho que chegou a hora de a gente colocar isso para a sociedade, porque a sociedade ela tem uma visão míope do que é cartório. Né? Eles acham, a gente conversa por aí, acham que quem trabalha em cartório é rico, quem trabalha em cartório não precisa de nada. Mas não é assim. Cartório tem trabalhadores comuns, normais, como em qualquer outra profissão. E temos os direitos, como todos. Isso precisa ser preservado. Nós somos um braço da justiça cada vez mais nós estamos assumindo trabalhos que até então eram exercidos pelo judiciário, que tem repassado para o extrajudiciário para desafogá-los. Então, é uma classe que precisa ser olhada com muito carinho pela sociedade. Como bem disse a professora Luciene, cartório você usa desde quando você nasce até quando você vai morrer, quando você precisa comprar uma casa, tudo você precisa de um cartório. Né? Então, acho que chegou a hora da gente avançar com isso. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Sérgio, pelas suas considerações, pelas suas palavras, por estar até aqui hoje. Realmente o nosso PL 1030, que foi construído junto com o movimento, ele visa propor uma solução justa de salvaguardar os direitos trabalhistas e previdenciários daqueles que fazem o direito do cartório, os direitos que os cartórios, a função pública que o cartório exerce, chegar ao conjunto da população. Estamos trabalhando aqui na Comissão de Administração e Serviços Públicos para que ele tramite com a celeridade que ele precisa. Agora eu quero chamar para fazer as suas considerações o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui todos os nossos colegas membros da mesa. Primeiro, a deputada Luciene Cavalcante, pela aprovação aqui nessa comissão dessa importante audiência pública, trazendo esse tema para a Câmara dos Deputados, né, e dando visibilidade para o Brasil entender o que está acontecendo. Também cumprimentar o Emir, o Ricardo, né, e parabenizar vocês, viu, Ricardo e Sérgio, vocês que começaram esse movimento, nos procurando na Assembleia Legislativa. Daí nós fomos construindo um grupo um pouco maior, realizamos uma audiência pública importante na Assembleia Legislativa, tivemos uma reunião importante também no Tribunal de Justiça, junto ao desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que apresentou, né, um provimento dentro das limitações da legislação, das normas estabelecidas, e agora, como resultado dessa movimentação que vocês inauguraram na Assembleia Legislativa, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, procurando alterar a legislação. Mas o que mais me deixa assim perplexo, na verdade, é porque é uma situação surreal essa. Ninguém acredita, né, que em pleno ano de 2024, no século 21, trabalhadores e trabalhadoras dos cartórios do Brasil estão privados de direitos essenciais trabalhistas. É como se nós estivéssemos de volta ao início da Revolução Industrial. É como se nós estivéssemos ainda no início da construção do estado de bem-estar social, onde os trabalhadores em luta, né, no mundo capitalista, conquistaram direitos essenciais, jornada de trabalho, férias, licença maternidade. É como se nós estivéssemos
voltado ao passado. Então, e quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu falo, os cartorários não têm direito aos direitos trabalhistas elementares. Então, por isso que a audiência pública é importante, porque ela dá visibilidade, né? E eu não sei como que nós chegamos a essa situação. Realmente é inusitado. Como que nós chegamos a uma situação como essa, né? Como que o Estado brasileiro permitiu que nós estivéssemos passando por esse momento tão difícil para os cartorários e cartorárias. Mas, olha, é por isso que nós estamos aqui, para tentar uma solução. E uma delas é exatamente o projeto de lei. Isso é importante, esse projeto de lei que foi apresentado pela deputada Luciane Cavalcante, o 1030/2024, construído pelo próprio movimento, na verdade. É um projeto que vem da base, vem do movimento, vem do chão do cartório. Então, isso é importante. É um projeto que resolve essa situação e dá elementos, inclusive, para que o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, todos os tribunais de justiça, possam resolver essa situação. Nós também apresentamos um outro projeto de lei na Assembleia Legislativa, que foi construído também pelo movimento do chão dos cartórios, que é o 477, que também autoriza, né? Ele é um projeto autorizativo, autoriza o Tribunal de Justiça a usar, né, o próprio fundo especial para pagar esses direitos trabalhistas. Porque, minha gente, em São Paulo nós temos cartórios, para quem não conhece a realidade de São Paulo, que faturam por mês 6 milhões de reais, por mês, não por ano. Tem cartório que consegue um faturamento superior, até 8, 9 milhões de reais. Então é inadmissível, né, uma situação como essa. Um cartório que tem um faturamento líquido de 6 milhões de reais. Como que ele não paga direitos trabalhistas? Não é possível que não haja uma saída alternativa para que haja uma reserva de um fundo para pagar exatamente esses direitos trabalhistas quando tem a mudança, né, do delegatário do cartório. Então, tudo é inusitado nesse caso. Então, por isso que nós temos que unificar esforços para resolver em caráter de extrema urgência essa situação, porque milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras de cartórios estão sendo prejudicados em todo o território nacional. E eu diria que essa é uma pauta civilizatória que a gente está tendo aqui, uma questão de solidariedade humana com esses trabalhadores. Então, é muito importante o apoio ao projeto da deputada Luciane Cavalcante, ao nosso também na Assembleia Legislativa, e que haja a união dos movimentos todos, né? E que a gente resolva imediatamente essa situação. Então, eu quero parabenizar todos vocês, as entidades representativas que estão aqui participando hoje, as que estão online também. Nós temos já um apoio de uma nota técnica do próprio Ministério do Trabalho, que a deputada Luciane vai falar. Ela já teve reunião com o ministro do Trabalho, que ficou indignado com a situação e emitiu uma nota técnica apoiando o projeto de lei. Então, nós já temos um apoio também institucional. E nós vamos construir mais apoios a esse movimento e que o projeto seja aprovado e que a gente resolva essa situação. Então, contem com o nosso total apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela representa o Estado, e o Estado de São Paulo é o Estado que tem o maior número de cartorários, de trabalhadores cartorários, né? Eu registro ainda, só para terminar, porque a audiência pública é importante ouvir vocês, trabalhadores dos cartórios. Está aqui a Darlene, que conseguiu uma vitória importante, porque quando em São Paulo o ex-governador José Serra colocou em processo de extinção a carteira dos cartorários, nós conseguimos entrar com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, que foi uma DIN vitoriosa, né, que salvou a carteira, porque se não fosse a mobilização, e a Darlene teve uma participação muito importante nesse movimento. Então, por isso que é importante a nossa mobilização. Demorou, mas nós conseguimos, né? A Darlene vai falar depois sobre isso, eu tenho certeza. Foi um movimento vitorioso e também em relação à carteira previdenciária do IPESP. Então, nós já temos um histórico de luta em defesa dos cartorários e dos advogados que eram contribuintes da carteira
do IPESP. Então, contem com o nosso total apoio. Parabéns, deputada Luciane Cavalcante, pela luta aqui na Câmara dos Deputados para aprovar esse projeto. Muito obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Passo agora a palavra no ambiente virtual para o senhor João de Castro Teixeira Neto, representante do Movimento em Defesa dos Trabalhadores Cartorários. Rio Grande do Sul. Ele não está ouvindo? Ele não ouve. Oi, João, o senhor está ouvindo? Acho que tem que autorizar o seu som. Liga o microfone. Ouvindo agora? Agora sim. Sim. Deputada Luciene, deputado estadual Gianazzi, os colegas, todos que estão nos ouvindo nesse momento, eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder explanar alguma coisa, de falar sobre a nossa causa dos trabalhadores das serventias extrajudiciais do Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou em nome da categoria, aqui estou em nome do Estado, né? Me solidarizando aos colegas de São Paulo, tá? Eu me surpreendo também com toda essa problemática que foi explanada. Apoiamos 100% o projeto de lei da senhora, 1030. E os colegas que me antecederam eles já explanaram o suficiente, né? Com propriedade, com qualidade. E eu gostaria de fazer algumas colocações, eu acho que são pertinentes também em todo esse contexto. Nós, que somos do sindicato, do Sindicatório do Rio Grande do Sul, os representantes sindicais eleitos, eles têm ainda mais uma dificuldade. Quando existe uma troca de titular, a nossa estabilidade ela não é respeitada. Então, nós temos problema também de representatividade. Além de todas as questões que são relativas aos sindicatos, a partir da reforma trabalhista de 2017, que nós perdemos força, e todo esse contexto de precariedade no trabalho que a gente está vivendo, né? O sindicato sob pressão de todos os lados, econômica, em todos os sentidos, nós temos essa dificuldade também no sentido de preservar aqueles trabalhadores, aqueles diretores sindicais eleitos. Então, quando é extinta uma delegação, nós somos demitidos normalmente como qualquer outro trabalhador, não existe a estabilidade. Outra questão que é importante é essa questão do fundo rescisório. Eu acho que é um avanço a questão do fundo rescisório. Mas o que eu entendo, assim, particularmente? Que os tribunais de justiça, eles precisam ser mais, assim, presentes nessa questão. O delegatário da serventia, eu entendo que ele deve, de uma certa forma, prestar contas ao tribunal, né? E quando existe a decisão da troca do titular, o tribunal ele tem que verificar, ele tem que estar junto e através dos recursos da serventia, esses trabalhadores serem indenizados. Nem que para isso seja necessário a nomeação de um interventor. Os trabalhadores que têm direitos adquiridos, que têm anos, às vezes, de cartório, eles não são respeitados quando existe essa troca de titular. Então, eles têm o direito de serem tratados como qualquer trabalhador. Como a gente se sente? E em alguns momentos até eu tenho falado assim, parece que nós somos trabalhadores de segunda categoria.
O nosso sindicato, por exemplo, tem enormes dificuldades de se manter, tem enormes dificuldades de fazer as convenções coletivas de trabalho. E, em alguns momentos também, nós somos prejudicados com a decisão se eu não me engano, é do Conselho Nacional de Justiça, de limitar a recontratação por 3 vezes o piso. O nosso piso da categoria é baixíssimo. Existem serventias com alta rentabilidade, onde é necessário um alto grau de especialidade, de competência para exercer a função, e eles são limitados a recontratar 3 vezes o piso. Então, eu entendo que seria conveniente, que seria pertinente, na questão da recontratação, não só seguir essa questão de 3 vezes o piso. Claro que isso é para evitar distorções, né? Mas ter a sensibilidade de entender a realidade daquela serventia, daquela cidade, daquela área de atuação. Por exemplo, um registro de imóvel da cidade de Rio Grande, por exemplo, aqui em Pelotas, que é uma referência, né? Tem pessoas ali que merecem ganhar mais que 3 vezes o piso, porque o nosso piso é muito baixo. Então, finalizando, eu quero novamente agradecer, dizer que as palavras dos colegas que me antecederam são as nossas palavras, tá? Eles foram muito competentes, e eu aproveito esse espaço aqui para fazer essas colocações, para acrescentar nessa discussão os nossos sentimentos, as nossas demandas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e desejar para todos um grande abraço fraterno, tá? Aproveitar também assim para agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro conosco aqui. A gente sofreu essa enchente e a gente sente o carinho, a solidariedade todo da Câmara, dos deputados, dos colegas, enfim, de todos. Então, aproveitar também para agradecer, esse momento para agradecer que a gente está se recuperando e mais um agravante nas nossas relações de trabalho, né? Então, é muito difícil assim a gente poder fazer um trabalho consistente, mas a gente não vai desistir. A gente vai estar aqui sempre. Eu fico à disposição também dos colegas para qualquer sugestão, para qualquer apoio, para o que for necessário. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, tá? E eu sinto muito carinho, muito orgulho em saber que existem deputados, deputadas e pessoas que nos se preocupam com a gente não se sente mais tão sozinho. Tá? Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação do Sindicatório do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, João, pelas suas colocações. Quero mais uma vez prestar toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que tem sofrido de uma forma brutal os impactos da emergência socioclimática. Nós temos lutado muito para que os recursos cheguem, os recursos federais cheguem ao povo do Rio Grande do Sul. E quero aqui também reafirmar mais uma vez que os trabalhadores dos cartórios não precisam mais se sentir sozinhos, porque vocês têm uma coluna de deputados que estão representando vocês, lutando por vocês, pela causa de vocês. Tem o deputado Carlos Janazzi, lá no estado de São Paulo, tem eu aqui, o nosso mandato na Câmara Federal, junto com outros deputados que estão nessa luta. Temos também o vereador Celso Janazzi, que também está presente aqui da Câmara Municipal. Então, vocês não estão sozinhos. Quero chamar agora aqui, para a gente fazer essa revezamento dos ambientes, para falar presencialmente o senhor Emir Xavier de Oliveira, que também é da Comissão dos Cartorários, dos Trabalhadores. Tá bom. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder me manifestar.
É difícil estar aqui, não é fácil falar em público, não é fácil trazer à tona um problema que me afeta diretamente. Vou tentar expor aqui da melhor maneira possível. Bom, fazendo só um resuminho aí de tudo que já foi dito, entende-se então que as delegações extrajudiciais, né, os cartórios extrajudiciais, são criados pelo Estado. Eu entendo que são do Estado que delega essa função a um particular através do concurso público, né? É o que diz lá o artigo da Constituição. Quando encerra a delegação daquele que era titular, a serventia retorna ao poder estatal. E o poder estatal, através da corregedoria, tem que nomear alguém para dar continuidade na prestação do serviço. Em São Paulo é dito como um oficial e tabelião interino, né? E em busca de um interino, alguém que aceite dar continuidade a essa serventia que está vaga, até que ela seja novamente provida através de um concurso, a corregedoria publica essa decisão e pergunta. O primeiro a poder ser interino é algum substituto da própria serventia. Se esse não aceita ou não pode por qualquer motivo, tem que ser um titular do mesmo município ou de uma cidade contígua. Não querendo, não podendo, substituto ou escrevente de outro cartório. E depois, lá em último caso, alguém que já é interino, ser interino de novo, né? E a corregedoria fica buscando incessantemente alguém que aceite ser interino, até que alguém aceita, né? Em 2022, eu aceitei ser interino. Sou funcionário de um cartório em São Paulo, vi essa publicação de interinidade e me dispus me ofereci a ser interino. A corregedoria aceitou a indicação e me designou interino de um outro cartório da capital, não daquele que eu exercia, né? E, ao aceitar ser interino, tinha os meus receios, os meus pensamentos. Será que vou dar conta do serviço? Será que vou dar conta de administrar uma serventia? Será que dou conta do transporte? Eu tive que andar 170 quilômetros todo dia para ir e voltar a trabalhar. E, na verdade, esses são problemas facilmente superados. Os funcionários do cartório que lá estão conhecem a serventia, sabem praticar o ato, são dedicados. Esse não é o problema da interinidade. O problema da interinidade é quando ela se encerra, quando o novo titular chega e decide, ao seu livre-arbítrio, por mera conveniência, e já se sabe, é para se desvencilhar de encargos trabalhistas, passivo trabalhista, recepciona só alguns e não recepciona outros, né? Mas fazendo um paralelo aqui, antes de continuar a explanação, o corregedor se manifestou agora dizendo diretrizes que foram tomadas, mas é importante saber que até o mês passado a norma era uma, agora é outra, né? Então, nós estamos agora no 13º concurso, mas estávamos até então no 12º. E até o 12º concurso, a sistemática era a seguinte: quando um cartório fica vago, nomeia um interino. Esse interino já ficou determinado por decisões que só pode receber até o limite de 90,25 do ministro. Não tinha questão de recepcionar ou não recepcionar, todos os funcionários continuavam trabalhando na serventia. O interino geria com absoluta restrição. Não pode contratar, não pode comprar equipamento, só se for eventualmente muito necessário, desde que com processo que autorize. Não pode onerar a serventia de qualquer maneira e não pode demitir. Porque nas normas está escrito lá que não pode usar a verba da serventia, que é conhecida como excedente de receita, para pagar a despesa de cunho rescisório. Então, o interino até então não podia demitir. Não podia contratar e não podia demitir. E é muito difícil a gestão do interino, porque é absolutamente limitada.
tem a remuneração limitada e todo o excedente, todo o lucro do cartório é passado ao fundo do Tribunal de Justiça, trimestralmente. Preenche-se uma planilha e passa para o fundo. Essa era a sistemática até então, que agora mudou. Estão dizendo que os interinos poderão fazer a rescisão dos contratos, poderão não, deverão fazer a rescisão dos contratos, recontratar novamente, né? E o trabalhador que tinha um problema no final da interinidade, que é o que se vinha buscando solucionar, agora está com um problema no início da interinidade, quando o cartório fica vago. Se lá no fim da interinidade, aquele que não fosse recepcionado tinha que ir na justiça para conseguir em busca dos seus direitos, agora ele tem que ir em busca dos seus direitos quando o cartório fica vago, no início da interinidade. E é um afronto aos direitos trabalhistas, porque nessa previsão da norma atual, sem fazer juízo de valor, diz que será recontratado aquele que for necessário à continuidade da prestação de serviço e que a sua remuneração pode ser, inclusive, revista. Ora, o trabalhador ele continua trabalhando no mesmo lugar, fazendo as mesmas atribuições, quiçá continuando um trabalho que ainda estava em andamento, e agora com outra remuneração, redução salarial, outro empregador, enfim. É só um paralelo. É importante saber que houve agora uma mudança de normativa no Estado de São Paulo com essa edição do novo provimento. Mas voltando então ao meu caso, aceitei ser interino, com aqueles receios, então, que na verdade nem eram receios. O 12º concurso termina, chega a nova titular e não recepciona 18 funcionários, que corresponde a aproximadamente 35, não chega a 40, mas 30 e tantos por cento da serventia, não recepcionados. Os funcionários, o que eu faço? O que eu faço? E agora? Vai falar com a titular. Eu falei, eu não tenho nada a ver com vocês, nunca contratei vocês, nunca trabalharam para mim. A minha delegação é originária, é daqui para frente. Delegação originária, artigo 236 não fala nada disso, lei 8935 não fala, delegação originária. Fala que a delegação será exercida em caráter privado por concurso público. Enfim, provavelmente, esse é um termo doutrinário que eu encontrei no edital do concurso. Está lá, delegação originária consta no edital do concurso. E é ali que se valem, imagino eu, para dizer que não tem responsabilidade em relação aos funcionários que lá já estavam trabalhando. E o interino, eu como interino durante a gestão, faço o pedido para a corregedoria. Corregedoria, preciso fazer um provisionamento. Pode ser que funcionários não sejam recepcionados. E a corregedoria recebe trimestralmente todo o excedente do cartório. O excedente do cartório é o lucro. Todo o lucro do cartório é repassado ao Fundo Especial de Despesas do TJ. A corregedoria me responde que não tem previsão legal para autorizar fazer provisionamento para pagar eventual verba rescisória. Então, daqueles 18 que não haviam sido recepcionados, 3 foram chamados de volta, logo na sequência. Por quê? Porque percebeu que a serventia praticamente parou. 30 e tantos por cento não recepcionou, chamou para pelo menos dar conta ali, ganhar um fôlego. Então, restaram 15. Então, diante desses 15, tem uma boa relação com todos os funcionários. Não tenho conflito com nenhum deles. São ótimos. Pode continuar? Pode. São ótimas pessoas e ótimos profissionais. Não tem uma nota devolutiva. Excelente. Uma produtividade excelente. Quando tem uma nota devolutiva, é uma coisinha boba. Um número de RG que ficou errado, passou na conferência, não prestaram atenção na leitura, qualquer coisa assim. Então, desses 15 funcionários, faço um pedido para a corregedoria, então, protocolo lá. Meritíssimo juiz, considerando ser interino, agindo como um preposto do Estado, que aqui estou, porque as decisões da corregedoria, ela enfatiza
Interino preposto do Estado, agente estatal, né? Que a delegação voltou às rédeas do Estado. Me faltou a palavra aqui agora. Venho pedir que seja levantado valores do fundo para fazer a rescisão desses contratos. Porque a unidade em questão ficou vaga durante 4 anos. 4 anos e 4 meses, se eu não me engano. Período em que todo o excedente, todo o lucro do cartório foi depositado em favor do Fundo Especial de Despesas do TJ. Né? Então, apura-se receita, despesa, tem o valor líquido, do valor líquido sai a remuneração do interino, que foi lá para trabalhar. Deixei a minha serventia, onde trabalhava, para ir trabalhar em Pirituba. E recebia uma remuneração, assim como todos os funcionários receberam sua remuneração. E todo o restante, todo o lucro repassado ao fundo. Então eu peço para resgatar o fundo para pagar os funcionários que não foram recepcionados. E a Corregedoria fala, não há precedente, não há previsão legal. E todo esse valor depositado ao fundo seria suficiente para pagar todas as rescisões e sobraria uma boa porcentagem lá para o fundo. Agora, já tenho 14 ações trabalhistas, onde respondo, tenho que explicar na Justiça do Trabalho que trata-se de uma unidade vaga, que está vaga há 4 anos, que o oficial interino é um preposto do Estado, que recebe uma remuneração, que repassa todo o lucro do cartório ao Tribunal de Justiça, diríamos então Estado, e que não tenho responsabilidade. Só que isso, para mim, eu tenho despesa com advogado, despesa emocional, e se houver condenações, preciso recorrer, para recorrer para o TRT, 12 mil e alguma coisa de preparo recursal. Se eventualmente precisar recorrer para o TST, 25 mil de preparo recursal. Para cada ação. Né? Então, veja, o que se busca com a PL é regulamentar essa situação. Diferente do que acontece nas normas, que quer estabelecer marco temporal, né? Encerrou a titularidade, encerra. No período da interinidade é um outro contrato e do próximo. A PL vem em busca da segurança dos funcionários, né? Preservando a continuidade da prestação de serviço. Olha, os novos oficiais assumem os funcionários, depois ele vai dando a cara dele. Dispensa um que não deu certo ali. Okay? O funcionário trabalhando produz. Ouso a dizer que dos 15 que não foram recepcionados, de outubro até agora, se estivessem trabalhando, teriam produzido praticamente o valor de todas as rescisões que não foram pagas. Eu falei na outra audiência, repito aqui, os 15 funcionários não recepcionados, 1.500.000 de verba rescisória. Agora, o novo titular vai arcar com esse valor? Precisaria arcar? Não, ele ia recepcionar os funcionários iam continuar trabalhando. Agora, 1.500.000 que o interino tem que se defender para dizer que é preposto do Estado e que não é responsável por isso. Voltando aqui ao raciocínio. Então, o titular fala que não é responsável porque a delegação dele é originária. O Tribunal de Justiça fala que não pode levantar valores do fundo porque não há norma que prevê, não tem precedentes que prevê. E como é que fica o funcionário? Tinha feito algumas anotações aqui. Eu posso só concluir? Pode. E agora? Travei. Me perdoem. Então tá. É uma situação que precisa ser resolvida. A PL busca essa solução. Eu agradeço aí a todos pela paciência. E é isso. Obrigado.
Muito obrigada, Emir, pelas suas colocações. Muito importante. A sua história, ela revela bastante a fragilidade e a lacuna legal que resulta no desamparo dos trabalhadores que estão ali, né, na prestação dessa função pública tão relevante. Passo agora a palavra no ambiente virtual para a senhora Aline Bessa de Menezes, auditora fiscal do trabalho, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento a todos em nome da deputada federal, professora Luciene Cavalcante. Agradeço o convite feito ao Ministério do Trabalho, a quem represento hoje aqui, para participar desse debate tão importante que trata dos direitos trabalhistas dos representantes de serviços notariais. Como já foi dito, é um tema que precisa ganhar mais visibilidade. Eu compreendo que essa atividade ela tem características bem peculiares, né? Já foi explanado muito bem aqui sobre a atividade, sobre a questão dela ser uma atividade de caráter privado, mais exercido sob delegação do poder público. Então, eu vou fazer só algumas pequenas considerações que tratam especificamente de aspectos trabalhistas, né? A Constituição Federal, como também já foi posto, e a lei que regulamenta a atividade, a Lei 8.935, ela deixa claro de que os notários e oficiais de registro, eles poderão contratar empregados, né, para o desempenho das suas funções. Então, para fins trabalhistas, fica evidente que entre esse titular e esses trabalhadores existe uma relação de emprego regida pela CLT. Então, em outras palavras, nós entendemos, para fins trabalhistas, que mesmo o cartório não possuindo uma personalidade jurídica própria, o titular ele se equipara, para fins trabalhistas, repito, a um empregador comum aos moldes do artigo 2º da CLT. Inclusive, muito se falou aqui sobre sucessão trabalhista, e eu queria destacar que a jurisprudência do TST já afirmou o entendimento que essa alteração da titularidade da serventia não é óbice para reconhecimento de uma possível sucessão trabalhista, lógico que avaliado, né, os critérios previstos na CLT, e principalmente desde que não haja ruptura na continuidade de prestação de serviço por esse trabalhador, né? Então, eu acho que a grande questão que se afigura hoje, que a gente está se discutindo aqui desde o início, é principalmente essa insegurança jurídica que os trabalhadores estão impostos, né, esses trabalhadores, quando se muda a titularidade e esse novo titular decide não manter esses contratos de trabalho. Então, fica a questão de quem vai ser responsável por até um possível passivo trabalhista, débitos de FGTS, débitos de contribuição previdenciária. E eu achei muito interessante o senhor Sérgio, que me antecedeu, que falou que esse PL aqui trata de direito à demissão justa. E eu acho que é esse o ponto, né? Nós estamos tratando de uma insegurança jurídica que também atinge o titular, o novo titular, mas principalmente os trabalhadores, né? E aí, trabalhador, eu falo daquela pessoa que vive do trabalho, que aquele salário, aquela remuneração é o seu meio de sobrevivência. E frise-se aqui que a gente está falando de crédito de natureza alimentar, né? Muito importante. Então, considerando esse cenário, que já foi muito bem exposto aqui pelos representantes dos trabalhadores, eu entendo que essa proposta legislativa ela é necessária e ela é urgente. Considero ainda que ela é meritória por duas razões especiais que eu gostaria de ponderar aqui. A primeira delas é isso que já foi dito, né, que é necessário, urgente, que se haja uma definição. Eu considero louvável a iniciativa que foi explanada aqui
do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu entendo necessário que seja legislado, que se determine de um modo mais uniforme para todo o Brasil sobre como que fica o direito desses trabalhadores, que hoje, muitas das vezes, eles precisam, para ter os seus direitos satisfeitos, e recorrer ao judiciário, né? Então, o primeiro ponto que eu acho meritório é trazer essa definição clara de quem é a responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, inclusive vencidos, todo o passivo trabalhista. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que eu achei muito importante, muito louvável, que o PL traga o preceito de quando houver alteração da titularidade, deve ser privilegiada a manutenção do vínculo empregatício. Eu queria destacar que isso é benéfico para o titular, que vai manter, acho que já foi falado isso também, que vai manter empregados que são experientes, que já estão capacitados, que conhecem a atividade. Isso é bom para o trabalhador, porque aqui já se falou isso também, que quando há um concurso para novo titular, o trabalhador já vai exercer sua atividade já temeroso. E aí? E agora? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou permanecer? E essa situação de insegurança é muito ruim para um trabalhador. E também eu penso que manter esses trabalhadores, né, privilegiar essa continuidade, a manutenção desse vínculo trabalhista, é bom para a prestação de serviço como um todo, né, que tende a ter mais qualidade, mais eficiência, e isso é bom até para o usuário do serviço. Para além disso, eu quero destacar que essa proposta, né, preconizando a manutenção desse vínculo empregatício, ele vai de encontro a dois princípios que são pilares, né, do direito do trabalho, que é o princípio da proteção e o princípio do emprego, da relação de emprego. E hoje, no princípio da proteção, se falou do princípio da dignidade humana, do valor social do trabalho, mas a gente precisa lembrar que a Constituição Federal, no seu artigo 7º, né, e frisando que o artigo 7º ele é a base de todos os direitos trabalhistas, é de onde emanam todos os direitos trabalhistas. O artigo 7º ele fala, né, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e já no primeiro inciso ele coloca relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar. Então, essa lei complementar, infelizmente, ela ainda não existe, né? Mas, apesar de remeter essa questão à lei complementar, a Constituição ela traz esse preceito, ela traz esse princípio, ela consagra esse princípio, considerando a importância de se manter um vínculo de emprego, de se manter uma relação de emprego longa, durável, perene, mais estável. Né, com a permanência do vínculo, o trabalhador ele se sente mais integrado à dinâmica empresarial, à estrutura, a empresa também, o empregador, ele se inclina a investir na educação, na capacitação, na profissionalização desse trabalhador, né? E principalmente, temos que entender... Eu gostei muito da fala do deputado, que essa pauta é uma pauta civilizatória, e eu concordo com isso. Porque quando você fala em manutenção de emprego, você garante a esse trabalhador todo um lastro jurídico e econômico para fazer parte, até fazer frente até das relações sociais dele, né? Para fazer frente das relações econômicas dele com a comunidade. E aqui eu ressalto mais um último ponto que me chamou a atenção dos colegas que me antecederam, que é a questão de direito coletivo, né? Os trabalhadores que são vinculados a longo prazo, eles tendem a se sentir mais pertencentes à categoria profissional, favorecendo seu engajamento coletivo, a identidade de classe, e como muito bem mencionou a deputada, muito dos direitos trabalhistas, a melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores provém de lutas coletivas.
Então, até isso, essa manutenção do vínculo, ela é importante para favorecer essas situações. Então, já me encaminhando para o fim, eu queria ponderar que nós vivemos um mundo, o trabalho vive um processo de relações cada vez mais precárias, né, se vivencia cada vez mais a rotatividade no trabalho, né, os direitos trabalhistas eles estão cada vez mais sendo alijados. Então, eu considero louvável um projeto de lei que preconiza resguardar esse direito desses empregados numa atividade tão importante como essa atividade notarial, e que preconiza também essa continuidade da relação de emprego. Eu entendo que o fomento, a manutenção desses vínculos é uma forma de concretizar esse princípio que foi previsto na Constituição e que muito pouco se fala nele, né? Então, é muito interessante. Repiso que é louvável esse projeto. Nós, do Ministério do Trabalho, fizemos uma nota técnica, né, apoiando todo esse projeto. E são essas considerações que eu queria fazer e fica à disposição. Obrigada. Muito obrigada, senhora Aline, representando o Ministério do Trabalho. Estive em audiência com o ministro Marinho, levando a proposta, levando o projeto de lei, levando as vozes e os resultados e as falas da audiência pública que nós realizamos na Alesp. O ministro Marinho imediatamente convocou toda a sua equipe técnica para receber a documentação, colocou o Ministério à disposição de uma forma célere, porque ele entendeu a dramaticidade da situação de todos os trabalhadores, fez a análise técnica e jurídica do projeto de lei e nós já temos esse parecer. Então, eu quero aqui agradecer ao Ministério do Trabalho, ao Ministro de Estado, Marinho, pelo compromisso na proteção dos direitos dos trabalhadores. Agradecer pelo apoio, porque vai ser muito importante para a gente conseguir tramitar aqui no Congresso Nacional essa luta em defesa das pessoas que estão no chão dos cartórios realizando essa função pública tão importante. Então, eu estou muito feliz e muito agradecida que a gente tenha um Ministério do Trabalho agora que, de fato, defenda os trabalhadores, todos os trabalhadores. Então, um Ministério que é de portas abertas e que está sempre em parceria aqui com as nossas lutas. Vou pedir para, mais uma vez, quebrar o protocolo, porque como houve um atraso no início da nossa audiência, a gente está com mais duas pessoas que são muito importantes aqui para a nossa audiência pública, mas que precisarão já sair, porque o avião vai decolar e agora tem um pouco de trânsito e o aeroporto é um pouco distante daqui do Congresso, que é o senhor José e também o senhor Sérgio. Eu estou vindo de uma semana pesada. Sérgio. Então, mas eu queria pedir para a gente poder tirar uma foto oficial antes de vocês irem embora e depois a gente segue, porque a gente tem mais pessoas para poder contribuir com a nossa audiência. Pode ser? Porque daí a gente se despede de vocês dois. Por favor, Marlene, Celso, quem mais quiser vir sair na foto. Aí depois, Sérgio Brito. É nome até de artista. Aí depois a gente continua. A senhora permite só uma parte? Lógico, por gentileza. Bom, vou aproveitar também a oportunidade para colocar aqui que o doutor Loureiro colocou muito bem que cartório não tem personalidade jurídica, ou seja, não é uma empresa, mas guarda muita similitude, muita semelhança ao condomínio edilício, onde todos moram. Também tem um CNPJ e não tem personalidade jurídica. E ele é administrado por um síndico. Ora, veja, não guarda bastante semelhança com a delegação, que administra dinheiro, pessoas e direitos? Ora, veja, quem contrata o funcionário do condomínio, se não o condomínio? A massa. Por isso, eu reforço que
sim, o preposto trabalha recebendo daquele que tem delegação, mas para o Estado, como se trabalhasse para o condomínio. Portanto, o projeto atende diretamente isso, porque ele procura preservar a manutenção do emprego e, como bem colocou, como bem colocou o Sérgio, a nossa luta começou para o direito de ser demitido. Olha que interessante. Muito obrigado, agradeço a atenção a todos, e essa luta é realmente para consolidar uma sociedade mais justa, e aqui nós encontramos apoio do deputado Carlos, da deputada professora Luciane Cavalcante, que também lutam por justiça. Acho que toda essa pauta e todo o trabalho deles é buscando a justiça social. Obrigado. Muito obrigada. André, vem aqui você também tirar foto, daí, porque depois eles vão, né? Vai se pra cá? Não, vai. Para caber mais gente, tem que vir aqui. Estamos aqui na luta, né? Vai sair essa faixa. Sim, senhor. Vamos dar agora prosseguimento aqui à nossa audiência pública. Chamo agora a senhora Darlene Regina Mates, que é presidente da Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao deputado Gianazzi, pelas palavras. Ele está sempre me arrastando para tudo quanto é canto, desde que a gente começou nessa luta louca por direitos, Agradecer à deputada Luciene Cavalcante, que, olha, ela veio fazer o quê? Isso é um sonho meu, porque eu passei por todas as fases de um cartório, que criou-se 2 tipos de profissional de cartório, mas este não é o momento de eu dizer sobre isso. O que acontece? Funcionário de cartório nunca teve direitos trabalhistas. Quando começou a parte que nós tivemos que fazer a opção em manter na outra carteira que existia e se tornar seletista, o tabelião, naquela época, tinha CNPJ, tinha personalidade jurídica. Isso só mudou depois de muito tempo. Se eu não me engano, no ano de 2010, mais ou menos, acho que você pode confirmar para mim. Então, o que aconteceu? Já naquela época, eu já avisei para todo mundo, falei, se o tabelião se torna o seu empregador, nós nos tornamos um empregado doméstico do tabelião, E a maioria dos tabeliães, vocês não sabem, mas a maioria dos tabeliães ainda tem uma idade, eles conseguiram eliminar na justiça de trabalhar até depois dos 75 anos, então eles não têm mais a aposentadoria compulsória, eles ficam até morrer. E o que isso cria? 2 categorias, e mais a insegurança ainda, porque o tabelião, para eles se sentirem tranquilos, tem que ficar pedindo a Deus que o tabelião também não morra. Porque se vier um novo tabelião, eles sabem que não serão recepcionados. Antes era somente conosco. Nós é que não éramos recepcionados porque
devido ao tipo da carteira, a forma como nós éramos considerados estatutários, é uma coisa mais complexa. Aí começou o quê? A não se recepcionar os seletistas. Mesmo com seus direitos trabalhistas, eles tendo que buscar, quando falece o tabelião, os direitos na justiça, brigando com o espólio. Eu, como presidente da Associação dos Aposentados, eu já me deparei com muitas histórias, né? Lógico que com tudo, porque ela também representa os que estão na ativa, ela também serve aos que estão na ativa, não é só os aposentados e pensionistas. Então, eu já me deparei com todo quanto é tipo de história, de entrar com um processo, não é só entrar com um processo trabalhista e não levar. Por quê? Porque, às vezes, aquela serventia, aquele tabelião não tem nada no seu nome. É o famoso ganhar e também não levar. E o projeto de lei, o 1030, ele vem fazer o quê? Corrigir esse absurdo. Isso é o que mais acontece no Estado de São Paulo, deputada Luciene, deputado Gianazzi. Dos cartórios, né, quando a pessoa vai ficando com uma certa idade, ele começa a desvirtuar os seus bens. E dentro dos seus bens somos nós, seus funcionários. É um absurdo isso, né? Nós nos tornamos bens do tabelião. E já haviam me pedido, o que você pode fazer para nos ajudar? Eu estou aqui para dar o apoio necessário a esse movimento que começou com esses nossos amigos, esses nossos colegas, o Zé Ricardo e o Sérgio, né? Apesar de não serem seletistas, e eu convido a todos que venham participar também e dar o seu apoio a todas as associações de todos os estados de São Paulo, de todos os outros estados do Brasil, porque é isso que faz com que um projeto de lei vá para frente. E esse projeto de lei, ele não vai só beneficiar um estado, são todos. Então, eu chamo a todos os presidentes de associações, seja sindicato, que se unam a nós, a deputada Luciene, ao deputado Gianazzi, lá em São Paulo, para a gente buscar esse direito. Porque hoje são eles, amanhã, quem será? Nós temos sempre que pensar que o amanhã, fazer hoje para colher amanhã. Isso é muito importante. Tá? Então, era essa minha fala. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? E aos meninos que estão, né, tanto o Ricardo quanto o Sérgio, que estão lutando junto ao deputado lá em São Paulo, para tentar mudar essa realidade hoje, né? Que um funcionário de cartório deixe de ser, né, uma propriedade do tabelião. Então, é só isso. Obrigada. Muito obrigada, Darlene, pela sua presença, pela sua participação, pela sua luta tão importante, que hoje um dos direitos mais atacados também é o direito previdenciário. E sabe, Marlene, a gente acabou de formar uma maioria que é histórica no STF. A gente passou por várias reformas da Previdência, desde 1988, quando a gente tem a Constituição Cidadã, e a pior, a mais draconiana, foi a de 2019, do governo do inelegível, que agora está indiciado pelo crime de roubo das joias, que também é iniciativa do meu mandato, foi a partir da representação do meu mandato no TCU, que se abriu esse inquérito desse escândalo das joias da República que foram roubadas por essa quadrilha que estava instalada aqui no Planalto. E nessa reforma da Previdência de 2019, a gente tem ali o confisco dos aposentados e pensionistas. E agora, recentemente, há 15 dias atrás, o STF formou maioria. Isso
numa luta histórica dos trabalhadores de retomada de direitos previdenciários. E agora, hoje, nós acabamos de ter uma audiência no gabinete do ministro Gilmar Mendes, só falta o voto dele, e ele pediu vistas, e nós fomos lá para dialogar, porque nós já estamos sabendo também que muitos prefeitos e governadores que são contra o povo também estão indo no STF pedindo para os ministros alterarem seus votos. Então, é muito importante a luta. E a senhora mantém a sua luta, a sua militância em defesa dos direitos dos aposentados, dos cartórios. Então, isso nos inspira e nos ensina. Então, muito obrigada e parabéns, viu, Darlene? Agora, passo a palavra para o senhor Celso Gianazzi, que é vereador do município da cidade de São Paulo, que tem feito uma luta muito importante na defesa dos serviços públicos, dos direitos dos servidores. Ele aprovou uma moção de apoio à luta dos trabalhadores dos cartórios, e é muito importante esse movimento dentro das câmaras de todas as cidades e municípios do nosso país para fortalecer essa demanda, para dar publicidade, para dar visibilidade, para ganhar o debate popular, esse desamparo que hoje aflige todos os trabalhadores que estão lá no chão dos cartórios. Então, parabenizar, vereador, a luta que o senhor tem feito e por o senhor estar também nessa luta através da maior Câmara, da maior cidade do continente latino-americano, levando as vozes e as lutas e as pautas dos trabalhadores dos cartórios extrajudiciais. Então, muito nos honra a sua presença aqui hoje nessa audiência. Boa noite, já começamos aí a noite. Boa noite a todas e todos que estão aqui de forma presencial, as pessoas que estão de forma online. Cumprimentar aqui a professora deputada Luciene Cavalcante por essa iniciativa de trazer esse debate aqui na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara Federal. Também cumprimentar o professor deputado Carlos Gianazzi, que tem feito esse debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inclusive com audiência pública convocada, com a participação de todo esse movimento, cumprimentar os demais membros da mesa, doutor Emir, doutor José Ricardo, que acabou de sair, doutor Sérgio, que falou, e as demais pessoas que colocaram pontos importantes aqui. Nós ouvimos também o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, corregedor do Tribunal de Justiça. Eu estou acompanhando essa luta, nós nos solidarizamos com essa luta dos trabalhadores aqui dos cartórios extrajudiciais. Estive na audiência pública convocada pelo deputado Gianazzi na Assembleia Legislativa, na reunião na Corregedoria do Tribunal de Justiça, e o relato de José Ricardo, doutor Emir, eles fizeram aqui, eles explanaram muito bem e mostraram um problema que não é fácil de entender. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, a audiência pública, ela tem um papel. Qual é o papel? É de jogar luz nesse problema, que não é, como eu disse, não é fácil de se entender, mas a explicação do doutor Emir, do doutor José Ricardo, principalmente ali, mostram claramente o problema que nós estamos vivendo. O vazio legislativo, essa lacuna legislativa que existe no nosso ordenamento jurídico aqui, faz com que o trabalhador seja o maior prejudicado nessa relação. O serviço público tem a descontinuidade do serviço público, mas tem a penalização do trabalhador. E o trabalhador no nosso Estado democrático de direito, ele é o hipossuficiente da relação. Nessa verdade, o doutor Emir colocou, o lucro, a sobra, o lucro dos cartórios extrajudiciais está indo para o Estado, quando, na verdade, deveria compor aí a verba para a indenização dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores. Então, os trabalhadores dos cartórios extrajudiciais são os grandes prejudicados dessa relação. E não dá para aceitar que assim ou seja. Então, o projeto de lei
o PL 1030 de 2024 da professora deputada Luciene Cavalcante, ele tem um mérito muito especial, porque a gente está fazendo o debate aqui na Câmara Federal, é muito importante, e é muito importante que isso reverbere para todo o Brasil, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, para que a gente fortaleça essa luta. O desembargador, corregedor de São Paulo, falou que foi dado um passo adiante, e é verdade, deram um pequeno passo, mas não resolveu o problema. Vai resolver o problema com a mudança legislativa, né, em nível nacional. E isso que faz o que acontecer. Então, isso é importante, essa audiência, parabenizar a professora deputada federal Luciene Cavalcante e mostrar o quanto é importante alguém que conhece o serviço prestado à população, a defesa dos trabalhadores, está representando os nossos trabalhadores aqui na Câmara Federal. Então, eu venho aqui em nome da Câmara Federal também, nós, como a deputada Luciene colocou, nós aprovamos apresentei uma moção de apoio da Câmara Municipal de São Paulo ao PL 1030 de 2024, e a gente vai se solidarizar, inclusive, também mais adiante, marcando uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo para jogar mais luz a esse problema, para que a gente tenha o apoio ao projeto, que ele tramite o mais rapidamente e que os trabalhadores sejam contemplados nessa relação que é desigual, né, do Estado e o trabalhador. Ele, que, na verdade, é o hipossuficiente dessa relação e precisa de um amparo da legislação. Então, parabéns a todos, parabéns ao movimento, parabéns à deputada federal Luciene Cavalcante, parabéns também ao deputado Carlos Janazzi, que também, na Assembleia Legislativa, tem um PL 477, que também dialoga nesse sentido, né, na defesa dos trabalhadores dos cartórios extrajudiciais. Então, parabéns a todos por essa luta. Somamos juntos com vocês através da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, vereador Celso Janazzi. E passo agora a palavra para a sua saudação, o doutor André, que está apoiando esse movimento. Boa noite a todos. Cumprimentando o deputado Carlos Janazzi, a deputada professora Luciene Cavalcante, a todos os participantes, o vereador Celso, também aqueles que já, por motivo de horário, tiveram que ir embora. É muito importante esse projeto, e também lembrando que complementar a esse projeto, há o projeto 477 na Alesp também, que ataca a fase anterior a essa sucessão, que está sendo debatida pelo PL 1030, e que é um PL que autoriza o Tribunal de Justiça a, na verdade, autorizar que seja utilizada aquela verba excedente, como bem disse o Emir, o vereador Celso acabou de citar, é aquele lucro do cartório, né? Então, seria utilizado durante a interinidade. Já há precedentes em outros estados, a gente citou até como o Rio de Janeiro já tem essa previsão, né? O responsável pelo expediente lá naquele estado, ele faz todo esse levantamento e ele pode utilizar essa verba para fazer o pagamento tanto trabalhista quanto previdenciário, o que atualmente, pelo entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é possível por uma lacuna legislativa. Então, esse PL, que foi apresentado pelo deputado Carlos Janazzi, visa dar essa segurança jurídica para o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo poder rever essa limitação que consta nas normas internas daquele órgão, né? Então, são projetos complementares, um tentando resolver o problema assim que inicia a interinidade, e o PL 1030, já em âmbito nacional, caracterizando muito bem a sucessão trabalhista, né? Como também a Auditora Fiscal do Trabalho, o Ministério do Trabalho já fez uma nota técnica, apoiando e mostrando a viabilidade e a legalidade daquele projeto. Então, assim, parabéns a todos por essa luta. É realmente um tema que estava escondido, que poucas pessoas estavam debatendo, e esses trabalhadores estavam realmente num limbo jurídico, né? Então, agora, com o andamento desses dois projetos, esperamos que seja resolvido definitivamente
esse problema. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, André. O André tem feito um trabalho muito importante de assessoria, de articulação, para que a gente possa avançar na luta em defesa dos trabalhadores dos cartórios. Então, muito obrigada, André. Volta a palavra para o senhor Emir, para ele poder fazer o seu complemento, que ele estava terminando quando ele fez uso de suas palavras. Obrigado, deputada. Realmente me faltou a palavra naquele momento. Vou ser breve agora. Então, encerrando a interinidade, aquela uma da qual não foram recepcionados, retornei ao meu cartório de origem, onde sou funcionário, né? E é um cartório que também está vago. Então, quer dizer, e é um cartório que está no 13º concurso lá do Estado de São Paulo. Como é que vai ficar a minha situação como funcionário no encerramento do concurso que alguém vai assumir, né? Em 2017, a Lei 6.015, que trata do registro civil, ela foi alterada para autorizar que os cartórios fizessem convênios com a Receita Federal, a possibilidade, eventualmente, de expedir passaporte, algo do tipo. E, naquela ocasião, disse que os cartórios de registro civil são ofícios da cidadania. Ora, ofício da cidadania que não respeita nem os próprios funcionários, é difícil de entender, né? Quanto interino, tive a visita de vários aprovados no concurso. Dentre tinha um que dos 12 concursos do cartório, prestou 10. Dos 10 que ele prestou, ele passou em 8. E dos 8 que ele passou, ele assumiu em 5. Então ele assumiu um cartório, prestou outro, renunciou, assumiu outro. E cada vez que assume, recepciona os que quer, fica só... recepciona os que quer, diz não ter responsabilidade com aqueles que ficaram para trás, e no próximo concurso presta de novo, e recepciona de novo só os que quer. É uma segurança jurídica que precisa de solução. E é isso que a PL vem buscar, né? Não são palavras minhas, mas um funcionário disse: Emir, funcionários de cartório estão todos cumprindo aviso prévio, e nem sabem, né? Porque todos os cartórios ficaram vagos em algum momento, seja pela aposentadoria, seja pela morte, ou outras decisões, né? Está todo mundo cumprindo aviso prévio. E precisa de uma solução para isso, né? O Dr. Carlos Gianazzi mencionou que tem cartórios que têm um rendimento abrupto, né? E, de fato, tem mesmo. E é em busca desses cartórios que esses candidatos anseiam e vão em busca. E a busca, eu acho que é válida. O problema é com os funcionários do qual não respeita o direito, né? Mas não são todos. Existem cartórios com rendas muito inferiores, em que, pelas normas do Estado de São Paulo agora, imputa a responsabilidade para o oficial que está ali a vir a se aposentar ou a falecer, a obrigação de rescindir todos os contratos, né? Ao passo que, na verdade, deveria preservar a prestação de serviço, a continuidade e assim por diante, né? É isso, então, que eu queria dizer, para complementar. Obrigado a todos mais uma vez. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, Emir. Agradeço a participação, a atenção, a disponibilidade do diálogo de todos que fizeram uso aqui da palavra dessa audiência. Nós vamos seguir na luta da tramitação do projeto aqui na Câmara, dialogando com os nossos colegas parlamentares. Vamos também fazer esse movimento nas câmaras municipais e também nas assembleias legislativas, para que a gente tenha essa discussão também nos estados, para que a gente tenha mais moções de apoio a esse importante projeto que vai trazer justiça, dignidade e respeito aos trabalhadores cartorais. As perguntas que vieram pela participação da internet, o senhor José Ricardo Braz se comprometeu a respondê-las, porque a gente precisa fazer a entrega aqui do auditório, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e encerro a presente audiência pública. E viva a luta dos trabalhadores dos cartórios extrajudiciais.